1 Crônicas 17, a partir do versículo 16, nós vamos ler até o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família, para que me trouxesses até aqui? E agora, ó Deus, como se isso não bastasse, dizes que dará a teu servo uma dinastia duradoura. Como alguém pode ser tão privilegiado, ó Senhor Deus? Que mais posso dizer sobre o modo como me honraste? Tu sabes como teu servo é de fato. Por causa de teu servo, ó Senhor, e de acordo com a tua vontade, fizeste todas essas grandes coisas e as tornastes conhecidas. Ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Amém? Eu gostaria só de frisar essa primeira parte do versículo 16, que diz: Quem sou eu, ó Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxesses até aqui? Quem sou eu? Eu lendo esse texto, isso me chamou muito a atenção. E tem uma canção também do João Alexandre, que é um dos maiores compositores, poetas e músicos que nós temos o privilégio de ter ainda, ser contemporâneo a esse grande homem de Deus, que ele também tem uma canção que eu tenho certeza que foi baseado aqui, que diz justamente isso: quem sou eu? Ele diz na canção: quem sou eu para não ver? Quem sou eu para não crer? Quem sou eu? Diante dele, quem sou eu? Quem sou eu diante de um Deus poderoso? E aqui é a oração de Davi. Davi está fazendo essa oração que não é uma oração comum, não é uma oração qualquer. Ela nasce de uma surpresa, ela nasce de um espanto. Põe a imagem, cadê o tema da mensagem? Ela nasce justamente desse espanto, e eu pus de tema a teologia do espanto. Davi fica espantado de ver como que Deus está tratando a vida dele, como que Deus está agindo na vida dele. Ele fica espantado de ver o reconhecimento de que Deus ele é absolutamente, totalmente diferente daquilo que muitas vezes nós estamos esperando como a mentalidade humana. Davi fica espantado de saber que Deus ele é totalmente diferente de nós, e mesmo assim ele se volta até a nós, ele se importa conosco. Então Davi fica espantado, Davi fica realmente surpreso de ver realmente um Deus que se importa, que se volta para nós, um Deus que realmente é grandioso, um Deus que é infinito em misericórdia e em amor, e se volta e se importa conosco. E talvez seja essa a atitude da teologia verdadeira, que não é tentar explicar Deus com palavras humanas. E aí lembro de mais uma canção, aquela canção que diz que ninguém explica Deus. Tenta explicar Deus. Como que nós conseguimos explicar o nosso Deus? As nossas palavras são limitadas para tentar descrever, para tentar realmente expressar quem é o nosso Deus. As palavras humanas são limitadas, e talvez essa seja realmente a teologia verdadeira, que quando acaba as palavras, só nos resta a rendição. Quando não temos mais o que falar, como expressar, como agradecer, só nos resta nos render a Ele em adoração. E é isso que Davi está fazendo aqui em 1 Crônicas 17. E por falar em teologia, o que seria teologia? Teologia, às vezes a gente
limita ela a um seminário, a quem estuda, né, teologia, assim como eu estudei, Samuel estudou, o irmão Júlio estudou, algumas outras pessoas estudam teologia. E a gente acha que ela tem só a ver com seminário, com estudar livros, né, enormes. Mas a teologia, no fundo, é tudo que a gente pensa sobre Deus. A teologia é tudo que a gente sente e vive sobre Deus. Então todo mundo aqui, nesta noite, já fez teologia. Está fazendo teologia. Quando você para refletir no seu Deus, quando você para pensar, quando você sente, quando você vive, experimenta a grandeza e a bondade de Deus, você está fazendo teologia. Então teologia é isso. Quando você se espanta com o que Ele faz e se rende em adoração, isso sim é uma teologia verdadeira. Quando só nos resta o espanto, que a gente fica de boca aberta, de ver como que Deus está tratando as nossas vidas. Então é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Primeira coisa é o espanto, é o começo da verdadeira fé. No versículo 16, mais uma vez eu enfatizo, ele diz: quem sou eu, ó Senhor? E o que é a minha família, para que me trouxesses até aqui? Davi está reconhecendo a sua insignificância. Davi está reconhecendo que diante de um Deus poderoso, grandioso, da grandeza divina, quem é Ele? Vocês sabem a história de Davi. Davi era o irmão mais novo. Quando o profeta vem, né, a mando de Deus, para ungir o rei, chega na casa de Davi, para você ver como Davi era tão importante, que o pai manda trazer todos os filhos, mas ele nem pensa em Davi. Ele fala: mas Davi é um menino ainda, é um gurizinho, é uma criança. E o profeta começa a olhar um e fala: não é esse, não é esse, não é esse. Até que ele chega ao ponto e fala: mas peraí, acabou? É só isso? Não, tem mais um, mas eu acho que ele é tão pequeno, tem certeza? Acho que não precisa você nem perder seu tempo. Talvez Deus mostrou errado, você veio no endereço errado. Mas o nosso Deus é aquele que realmente conhece quem nós somos por dentro, não pela aparência. Ele é o Deus que nos conhece. E por isso que Davi chega a esse ponto de falar: quem sou eu? E quem é a minha família? Quem é? Quem sou eu? Diante de um Deus tão poderoso, de um Deus tão grandioso. Então, meu irmão, a nossa verdadeira espiritualidade, ela não começa com uma autoconfiança, ela não começa com a gente achar que merecemos, que somos capazes, que, como o pai de Davi olhou e falou: peraí, se tem uma pessoa aqui, acho que é esse daqui, é realmente um homem bonito, belo, capaz, é o mais forte da família. Não, a nossa espiritualidade não está baseada nisso, mas sim com o quebrantamento, com a reverência. Davi desde pequeno era um menino que temia a Deus, que enfrentou leões, ursos, enfrentou um gigante. Por quê? Porque ele achava que ele era capaz? Não, porque ele reconhecia o Deus a quem ele servia. É por isso que Davi está reconhecendo: quem sou eu? O menor, para que o Senhor tenha tanta bondade, para que o Senhor escolha: quem sou eu? Quem sou eu? A canção de João Alexandre diz: quem sou eu para detê-lo em meus limites? Às vezes nós temos essa mania de tentar colocar Deus dentro de uma caixinha, de tentar colocar dentro dos nossos limites, dentro daquilo que a gente acha que sabe sobre Deus, e nós colocamos Deus nesse cercado, e achamos que o nosso Deus se limita a isso. Meu irmão, mas o nosso Deus é infinito. O nosso Deus, Ele vai muito além. Ele vai muito além da sua lógica. Ele vai muito além daquilo que você sabe, daquilo que você pensa. Ele vai além. Ele não está limitado. Como até falei semana passada, acho que foi semana passada, né, na quarta-feira, que eu falei sobre a questão
da morte. O nosso Deus não está nem limitado ao nosso tempo. A Bíblia diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então o nosso Deus, ele não está preso a isso. E é por isso que Davi, mesmo sendo pequeno, ele reconhece a grandeza de Deus e ele chega nesse ponto do espanto. Quem sou eu? Olha o tamanho desse Deus, olha sabe quantas coisas que ele faz, que ele pode fazer? Quem sou eu? Quem sou eu? Segunda coisa que eu quero falar com você é lá no versículo 17. E agora, dizes que dará a teu servo uma dinastia duradoura. Dizes que dará a teu servo uma dinastia duradoura. Como assim? A graça é um escândalo. Deus escolhe quem não merece. Como assim? Deus escolhe quem não merece. Porque se ele dependesse de escolher merecedores, coitado de nós. Coitado até de Davi. Coitado de toda a história. Porque ele não escolheu pessoas que mereciam, mas pessoas que reconheciam que eram dependentes de Deus. Reconheciam que não mereciam, não eram nada, mas reconheceram o Deus a quem eles serviam. Então a promessa que Deus fez a Davi, ela ultrapassa qualquer lógica meritocrática. Não tem a meritocracia. Eu mereço. A minha família realmente é especial. A minha família realmente, o Senhor não tinha outra escolha. Já falei isso aqui uma vez. O Senhor sabe o quanto eu sou tão bom que o Senhor não tinha outra escolha a não ser me abençoar. O Senhor viu e está me vendo e sabe como a gente é diferente. E a única escolha que o Senhor tem realmente é nos abençoar, porque a gente merece. Não, ninguém merece. Todos nós estávamos condenados, mas a graça, o amor do Senhor nos alcançou. Aleluia. Isso é graça. É por isso que a graça é escandalosa. É por isso que a graça ela é excessiva. É por isso que a graça ela é gratuita. Porque não tem lógica para isso. Não tem lógica. A gente pode colocar os maiores pensadores do nosso século, do século passado. Eu quero que alguém tente explicar a graça. Tenta explicar a graça, por favor, eu te dou tempo. Sabe, te dou livros, te dou espaço. Alguém vai conseguir explicar a graça do Senhor Jesus? Não tem como. Não tem como explicar essa graça. Essa graça realmente é escandalosa. Ela nos alcançou. Ela veio sobre nós. A gente pecadores, a gente não se importando. Todos nós nascemos pecadores. Tem pessoas que nasceram na igreja e foram, e sabe, estão na igreja até hoje, mas mesmo assim, até essas pessoas são pecadoras. Pecam todo dia, e se dependesse das suas obras, vocês não alcançariam salvação. Não alcançariam. E o que dizer então daqueles que viveram a sua vida no lamaçal do pecado? Afundados. Quantas pessoas, quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que foram alcançadas pelo amor do nosso Senhor Jesus, pela graça. Ele abriu mão da sua glória, desceu do céu para mudar a história para sempre. Não foi num momento, mas para sempre. Ele mudou toda a história. E o versículo 18 diz: tu sabes, aí é profundo demais. Tu sabes como teu servo é de fato. Talvez esse texto aqui seja o texto que mais me representa quando eu falo aqui, né? Já estou enjoado disso. O que eu sempre falo aqui? Quando eu olho para todo mundo, só tem anjo, gente bonita, gente perfeita, gente cheirosa, tomou banhinho, né? Todo mundo aí, ó, fez a barba, cabelinho na régua,
unha feita, né? Tem os irmãos que já vieram até com a unha feita. Hoje foi dia de fazer unha. Chegaram com a unha aqui arrumada. Mas Davi diz o seguinte: tu sabes como teu servo é de fato. Só o Senhor sabe como você é de fato. Todo mundo aqui consegue colocar uma máscara, todo mundo aqui consegue disfarçar algumas coisas. Aqui ninguém vai gritar, ninguém vai brigar, ninguém vai fazer cara feia. Não, aqui todo mundo. Mas Davi, ele chega nessa consciência de que tu sabes como teu servo é de fato. Davi, ele chega numa consciência que ele entende a sua própria condição. Ele entende que o Senhor o conhece tanto, sabe tudo o que passa na mente dele, aqueles pensamentos que só Deus sabe, e mesmo assim, Deus decide escolher eu, você, Davi e toda a história. Mesmo ele sabendo, mesmo ele conhecendo o quão podre nós somos, o quão ruim nós somos, porque, meu irmão, é isso que nós somos. Por mais que você seja um homem bom, uma mulher boa, mas tem momentos que Deus sabe o que passa dentro da sua mente. Tem momentos que não tem como, é a nossa humanidade, é a raiz do pecado. Nós não aceitamos certas coisas, não toleramos, não é? Como é difícil segurar a onda, como é difícil levar a ofensa, como é difícil passar por cima do orgulho, como é difícil, não é? E Davi chega e fala: Senhor, tu sabes, o Senhor sabe como eu sou, e mesmo assim, o Senhor sabe, conhece cada fio do meu cabelo, ou daqueles que já foram, o Senhor conhece cada parte do meu corpo, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece tudo, e ainda o Senhor faz uma promessa dessa espantosa, que a minha dinastia vai ser duradoura, que o Senhor vai realmente abençoar a minha família, a minha casa. Como assim? Eu não sei você, mas eu no lugar de Davi estaria espantado também. Não tem como a gente não se espantar com um Deus desse, que a gente não consegue ter disfarces diante de Deus, ou consegue? Você consegue disfarçar diante de Deus? Consegue colocar máscara? Não, Ele sabe quem você é. Nem perca seu tempo com isso. Não é? Foi o que aconteceu com Adão. Adão peca e ele tenta se esconder de Deus. Mas tem como se esconder? A nossa nudez é exposta. A nossa vergonha, porque é isso que é a nudez, é a sua vergonha, é exposta. O seu pecado fica evidente. Aqui eu olho para as pessoas e não consigo imaginar os pecados que vocês cometem. Eu não consigo. Assim como vocês não conseguem imaginar. Mas aqui, todos nós, eu olhando com o meu olho natural, carnal, eu não vejo nada, mas o seu Deus, Ele olha para todos nós aqui, e Ele consegue enxergar os piores pecados que nós cometemos. Mas tem uma coisa maravilhosa, mesmo assim, Ele escolhe você. Mesmo assim, Ele abençoa a sua vida. Mesmo assim, mesmo olhando tudo isso, vendo essa sujeira, Ele olha, mas ao mesmo tempo Ele vê: opa, tem um sangue. Tem um sangue descendo sobre eles, e lavando e purificando cada um dos pecados que eles têm cometido. Tem um sacrifício definitivo que foi feito numa cruz, há mais de 2000 anos atrás. E por isso que Ele olha para nós, mesmo sabendo dos nossos pecados, Ele não consegue deixar de nos amar. É espantoso. Tem uma teologia que não tem como a gente não se espantar. Realmente é a teologia do espanto. Quem serve ao nosso Deus vive uma teologia do espanto. Versículo 19. Diz: fizestes, parte B, fizestes
todas essas grandes coisas e as tornaste conhecidas. Meu irmão, a palavra de Deus, ela muda tudo. Deus, o seu Deus, o meu Deus, Ele não age em segredo. Não tem segredo com o nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele se revela. Deus, Ele não age no escuro. Não, o nosso Deus, Ele se revela. E quando Ele se revela, não tem como a gente permanecer mais os mesmos. Quando o nosso Deus se revela, a sua vida não permanece mais a mesma. Amém? Não tem como. Por quê? Porque a palavra dEle que diz que é luz, é lâmpada, ela tem um poder de mudar quem somos, ela tem um poder de mudar como que a gente pensa, e ela tem um poder de mudar a forma de pensar para onde a gente está indo, o que nós estamos nos tornando. Isso é o poder da palavra de Deus, da revelação do nosso Deus. Fizeste todas essas grandes coisas, só isso? Não, e fez questão de tornar conhecida. Não é no segredo. Ele não faz um negócio aqui e fala, opa, eu não quero, não. Fizeste todas essas grandes coisas e as tornastes conhecidas. Ele deixou evidente. É por isso, meu irmão, que eu tenho sempre falado, o seu maior testemunho é a sua vida. Não é o que você fala, não, mas é o que você faz. As pessoas olham para você e conseguem ver mudança. Porque palavra, meu irmão, é muito fácil a gente fazer palavras aqui. Ser ator é até uma profissão. A gente ser um ator, falar palavras bonitas, isso aí todo mundo consegue. Mas agora, realmente, o nosso interior, as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira, sabe, de agir, isso, meu irmão, só a palavra de Deus tem poder para mudar. Só a palavra de Deus tem poder para realmente transformar o homem. Isso, meu irmão, é o que a nossa fé está baseada. A nossa fé, ela nos leva a essa rendição total a Deus, porque nós nos espantamos diante de um Deus que tem despertado em nós uma fé verdadeira. Nós nos espantamos de ver pessoas que se convertem e você fala, não é possível. Não é possível que essa pessoa hoje se converteu. Não é possível que a graça alcançou esse tipo de gente. Não é possível. Eu olhei para vocês aqui, eu lembrei aqui do Ricardo, né? Eu olhei para a Manuela, eu lembrei do Ricardo, o nosso primo. Veio para cá, para Sales. Tinha uma vida lá mais ou menos, e aí tentou aqui, né, ficar aqui, mas foi difícil, vieram as más companhias, as más amizades, e ele tentou andar pelos caminhos dele. Só que, graças a Deus, o nosso Deus tem o meio dele de agir. E falou, vai. Sabe quando você solta, né, Gabriel, solta a pipa? Solta a linha. Vamos soltar a linha, vamos ver onde que vai dar. Aí chega uma hora que Deus só segura a linha e fala, agora comigo, chega, você voou demais. E ele, andando numa loucura aí, um dia sumiu, e a gente ouve a notícia, sofreu um acidente. Um dia ainda vou pôr aqui a foto aqui, né? Ou vamos ter a oportunidade de ouvir ele dar o testemunho dele aqui. Mas tem uma foto chocante, meu irmão, ele estava numa UTI. Sabe, quando você olha para aquela pessoa e fala assim, já era, acabou, não tem mais o que fazer, não tem mais jeito. Mas através disso, meus irmãos, hoje ele está firme no caminho do Senhor, pregando a palavra de Deus, virou um crente chato até, né? Só fala de Deus, só fala de Deus, ele não tem mais o que falar, é só falar de Deus. É só contar bênção, é só contar o que ele tem visto, o que ele tem lido na palavra do Senhor. Tem como não se espantar com um Deus desse? Tem como? Só nos resta isso, só nos resta o espanto, a surpresa de ver que o que Deus é capaz de fazer, o que Deus é capaz de mudar, como Deus ele transforma pessoas. Por último, meu irmão,
no versículo 20, ele diz: ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Quando a gente se espanta e vê, por último a gente só consegue dizer essa palavra: não há ninguém igual a ti. Diante de tudo que Deus faz, a grandiosidade dele, os milagres, as transformações, a gente só consegue chegar nessa definição. A gente só consegue chegar no ponto que só nos resta nos render e adorar Ele. E reconhecer que não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Jamais ouvimos ou vamos ouvir falar de outro Deus como nosso Deus. Porque quando o nosso coração é tocado por esse espanto santo, o nosso coração só quer adorar a Deus, só resta adoração. Então, meu irmão, a teologia do espanto é a teologia que faz o nosso joelho se dobrar, que faz não apenas a gente elaborar alguns conceitos ou teologias, mas faz o principal, é a rendição, é o nosso joelho se dobrar, é a gente chegar nesse ponto e falar assim: meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Eu tenho que adorar. O que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou perdendo tanto tempo diante de um Deus poderoso como esse? Eu quero adorar. Eu quero realmente louvar, eu quero reconhecer, eu quero falar para todo mundo: não existe um Deus como meu Deus, não há ninguém igual a ti. Eu não quero me calar mais, eu quero falar a todas as pessoas, porque eles precisam também conhecer o Deus espantoso que eu sirvo, o Deus que surpreende, o Deus que realmente nos ama, mesmo sabendo quem nós somos, mesmo sabendo que a gente realmente é esse tipo de gente que tem essa raiz do pecado, mas que fomos alcançados pela graça. Aleluia. Para a gente concluir, a teologia do espanto, então, ela não nasce da lógica, mas ela nasce da graça. Ela não se constrói com argumentos, mas ela se constrói com a rendição. Nós devemos nos render. Ela não é feita por teólogos, mas ela é feita por qualquer pessoa que já olhou para si e depois olhou para Deus e então se perguntou, como Davi: você já fez esse tipo de reflexão? De você olhar para você, aí você olha para Deus e você fala: não é possível. Quem já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência de chegar no ponto assim, você olha para você, e aí você olha para o seu Deus, e aí você não consegue se conter em lágrimas. Você já teve essa experiência? Se você não teve, eu queria tanto que você tivesse, porque isso é maravilhoso. Quando você chega nesse ponto que você olha para você, aí você olha, começa a olhar, esquadrinhar, aí você começa a lembrar tudo aquilo que você é, sabe? E aí você olha assim: peraí, e Ele me amou, e Ele me escolheu, e Ele me deu uma segunda chance. Aí você fala: não é possível, não é possível. Aí a gente fala, olha para Deus e fala como Davi: quem sou eu? Quem sou eu para que você se importe comigo? Quem sou eu para o Senhor se importar comigo? Você já fez essa pergunta? Quem sou eu? Quem é você para o Senhor se importar com você? Quem é? Mas Ele se importa com cada um de nós. Ele se importa. Então, meu irmão, volte à presença de Deus. Se você até hoje não experimentou, te dou um conselho: experimente. Se você já experimentou e está tão longe que não sente mais isso, volte à presença de Deus, assim como Davi, e comece a orar com esse coração admirado. Comece a lembrar, faz um teste também, isso é muito bom. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Comece a trazer à memória quantas vezes que o Senhor já te livrou, que o Senhor já
teve misericórdia, que você pensou que não teria solução e teve solução. Comece a lembrar. Comece a lembrar, porque você vai se espantar. Quando você começar a lembrar, você vai se espantar. De quantas vezes que o Senhor teve misericórdia de você. De quantos livramentos que Ele deu para você, para a sua família. Quantos livramentos. Quantas portas que foram abertas no momento certo. Sabe, é lembrar a Deus com esse coração admirado. Não com um coração ou com um tipo de espiritualidade que já chega com um caderninho cheio de pedido. Senhor, é isso, me dá, me dá, me dá. O crente danoninho, né? Só me dá, me dá, me dá. Não, meu irmão, Deus já te deu. Ele vai te dar, Ele vai suprir, Ele vai. Mas a gente não precisa desse caderninho. Sabe o que a gente precisa? É de um coração agradecido a Deus. É de um coração que começa a lembrar de quantas coisas que o Senhor já fez. E o principal é a vida dele que foi entregue por cada um de nós. É a vida dele. Então, nós temos hoje a oportunidade de redefinir a nossa espiritualidade por menos controle e mais reverência. Menos controle. Tipo na oração. Antes nós chegávamos com esse caderninho, com essa lista de pedido, e achando que Deus é o gênio da lâmpada, que vai resolver todos os nossos pedidos. Mas agora a gente tem a oportunidade de chegar agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez. Por tudo que Ele já fez, pelo amor dEle, pela misericórdia, pelo ar, por tudo que Ele já está fazendo nas nossas vidas, reconhecendo quem Deus é. Assim como Davi fala, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para o Senhor se importar comigo? Senhor, eu não merecia, mas o Senhor se importa. Ou chegar para Deus e falar, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar hoje? O que o Senhor quer me mostrar hoje? Ao ler a Bíblia, nós podemos chegar lendo devagar, refletindo, e fazer umas perguntas do tipo, o que isso revela sobre Deus? O que eu posso aprender sobre Deus através dessa leitura? Como que eu posso obedecer isso hoje? São esses tipos de atitude de pessoas que entendem como Deus é espantoso. Nas suas decisões, antes nós tomávamos decisões e depois orávamos a Deus, né? Você toma a decisão primeiro e fala, ô Senhor, ajuda aí. Mas agora você tem a oportunidade de orar, de esperar, de pedir a direção e aceitar se Deus ele vai fechar a porta. Porque Deus ele pode fechar a porta, sim ou não? Quem lembra? Mais uma canção, estou parecendo o pastor Everaldo. Mais uma canção para o David que gosta das canções, quando é citado na pregação. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se a cura, Ele é Deus também. Ele é Deus em tudo, meu irmão. Em tudo. Então, meu irmão, para a gente encerrar de fato, se prepara aí, irmão, põe no jeito. Eu queria falar para você realmente fazer da sua vida uma resposta grata a Deus. A um Deus que te conhece, a um Deus que sabe quem você é, e mesmo assim, Ele te ama. Quem sou eu para não crer? Quem sou eu para duvidar? Quem sou eu? Diante dEle, só nos resta nos render e adorar e reconhecer a grandiosidade dEle. Senhor, obrigado, Pai, por esta noite, obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, Pai, pelo Teu grandioso amor. Obrigado pelo Teu espantoso amor, meu Deus. Diante do Senhor não tem outra coisa a fazer, a não ser nos render e reconhecer, Pai, que se não fosse o Senhor, se não fosse o Teu sacrifício na cruz, não estaríamos aqui. Obrigado, Pai, por tão grandioso, escandaloso amor que nos alcançou. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Jesus. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Amém? Vá em paz, eu te amo em Cristo Jesus.